Não, lembrando que eu só estive com ele pelos 30 minutos que eu sou autorizada. O meu horário era de 9 às 9h30. Eu só fui liberada às 10 horas da manhã, pelo que tinha acontecido. A gente não sabia até então o que de fato tinha acontecido com ele, pelo atraso da visita. Chegando lá, eu vi que ele estava com esse hematoma no rosto, com o pé sangrando. Estava um pouco lento nas respostas. Tentei conversar, mas ele não lembrava de nada. E ele me falou que sabe que caiu, mas não lembra, não sabe por quanto tempo ficou caído, não lembra quando acordou. A gente tem a primeira medicação dele que é feita às 8 horas da manhã. Então, abriram a porta do quarto às 8 horas da manhã. Então, a gente não sabe por quanto tempo ele ficou desacordado, se ele teve algum trauma, se ele teve algum dano neurológico. Essa é a nossa preocupação, se tem algum coágulo. Ele já tem 70 anos de idade, tem comorbidades, está tendo todos os seus direitos violados. Então, assim, é bem difícil, bem preocupante, porque o hospital está do outro lado da pista, mas até agora ele não pôde ser liberado para receber esse atendimento. Então, isso nos preocupa bastante como família, como esposa. Ele ficou em jejum justamente por conta dos exames. O excelentíssimo ministro não autorizou e a gente ficou nessa expectativa. Então, fui lá em casa rapidinho, preparei a sopinha dele, trouxe, porque à noite ele precisa de alimentos mais leves, uma fruta, e foi entregue agora. Então, em nenhum momento eu estive com ele, depois dos 30 minutos de direito, tá? É bom esclarecer, porque o fato de estarmos aqui não quer dizer que estejamos com ele. Eu fui logo em seguida, assim que o Carlos pôde estar com ele, eu fui atrás do perito para saber o horário que tinha sido aberto o quarto dele, para saber o momento exato que ele recebeu os primeiros socorros. Então, conversei ali com o perito, ele falou que, de início, que ele deveria ir ao hospital para fazer esses exames, para a gente averiguar o que de fato tinha acontecido. Voltei, solicitei uma conversa com o delegado e pedi para ele, para a gente poder levá-lo ao hospital. De prontidão, ele aceitou. Pediu para que a polícia militar viesse dar esse suporte. Nós já estávamos saindo, inclusive eu fui na frente com o Carlos para recebê-lo e a gente teve a notícia de que o ministro pediu para que subisse a petição. Então, assim, ele não tá, a execução penal, né, diz que ele pode receber esse atendimento. Nós ficamos relativamente preocupados porque falaram que ia ter um SAMU aqui para poder atendê-lo, se tivesse alguma emergência, que ele poderia vir para cá, que ele teria todo o atendimento necessário, emergencial. E a gente está vendo 8h24 da noite, não tem resposta da PGR. Então o ministro pediu uma nova petição, nós fizemos uma petição detalhada, periciada, e até agora a gente não tem nenhum retorno. Então foi isso que aconteceu. O Dr. Brasil Caiado informou pra gente agora há pouco sobre sinais que ele tem visto ao longo do dia de apatia, enfim, outros sinais que ele vem apresentando, já que o doutor pode ter acesso ao ex-presidente. Então como que vocês ficam da família em relação a essas atualizações? Então, eu já tinha até falado com vocês, da última internação ele teve um episódio que me preocupou bastante. Como se fosse uma convulsão. Até falei com os médicos, ele tem 1,85 m, ele se debateu, as pernas saíram da cama e ele não acordou, então ele não se lembrava de nada. Então, assim, ele tem risco de queda. A questão do ministro ser colocado no relatório que não houve agravamento do estado de saúde dele, mas essa questão ele tem que ser acompanhado em casa. Ele tem o refluxo, ele passou por uma cirurgia de 12 horas, ele não tem uma alimentação mais como a nossa, a alimentação dele tem que ser fracionada. Ele tem esse cuidado que eu tenho com ele à noite, quando ele tem as apneias, eu estou sempre ali ao lado virando ele, as crises de soluço, enfim, ele precisa de um enfermeiro, na verdade, ali dentro do quarto. Ele está sendo negligenciado, ele está sendo torturado, ele está num quarto trancado, que só pode ser aberto quando ele tem que tomar medicação. A primeira medicação do dia às 8 horas da manhã, isso nos preocupa. Se eu pudesse, eu ficaria ali sentada, eu não posso fazer nada. Eu peço a Deus para que proteja ele e livre ele de todo mal. Mas é uma mancha para a instituição se acontecer alguma coisa com meu marido. Mais uma vez, não é possível que mais uma vez vai ter sangue de inocente na mão do excelentíssimo ministro e do Gonê.